Acabam de chegar os mais novos ônibus da Real Bus, equipados com DVD, toalete, Wi-Fi, carregador para celular, elevador para cadeirante, ar-condicionado, poltronas em couro e muito mais para o seu conforto. Viaje com segurança e pontualidade em novos horários. Real Bus, transportando vidas e sonhos. A Deus seja a glória.
Olá, telespectador do programa Opção para a Vida. Que bom estarmos juntos nesta manhã de segunda-feira, dia 30 de abril. Hoje comemora-se o Dia do Ferroviário e também o Dia Nacional da Mulher. Espero que você, telespectador que está conosco, continue com seu coração aberto, porque estaremos trazendo mais uma palavra nesta manhã, encerrando essa série de meditações a despeito do tema a doutrina da justificação. Eu espero também que você tenha se deleitado com este hino que acabamos de ouvir do grupo Sementes, este grupo de jovens que realmente cantam com unção, com graça e fala profundamente ao nosso coração. Hoje estaremos trazendo esta palavra e eu acredito que você mais uma vez vai ser profundamente fortalecido e edificado com esta mensagem sobre a doutrina da justificação. Muita gente não sabe ou pensa que essa expressão justificação deva-se ao fato do indivíduo ser uma pessoa justa. A Bíblia diz que não há nenhum justo, nenhum sequer. Todos pecaram, todos estão destituídos e carecem da glória de Deus. Agora, Jesus, que satisfez a justiça de Deus, ele é o nosso representante. Por isso, ele nos justificou através do seu sacrifício, através da sua morte vicária, através do seu sacrifício, ele pôde realmente nos justificar. Tanto é que João, ao aproximar-se de Jesus, apontou para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, Jesus é quem nos justifica. Por isso que o apóstolo São Paulo, escrevendo na carta aos Romanos, nos diz, capítulo 5, justificados, pois, mediante a fé em Jesus, temos paz com Deus, por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E no capítulo 8 ele diz, e agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas que realmente procuram fazer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então, estaremos falando logo mais sobre este assunto. Mas antes, gostaríamos de lembrar aos nossos telespectadores que desde o dia 2 deste mês de abril, nós estamos agora fazendo parte da grade de programação da TV Maior. E eu gostaria que você, que esteve conosco desde o início do mês, divulgue para as pessoas que são da sua amizade, amigos, parentes, vizinhos, colegas de trabalho, para que eles nos assistam também. Nosso programa é levado ao ar de segunda às sextas-feiras, das 6 às 6h30, no novo horário, mas bem mais cômodo para aquelas pessoas que estão tomando o seu café da manhã e, ao mesmo tempo, alimentando o seu coração com a palavra de Deus. Portanto, continue conosco, que eu não tenho dúvidas que Deus vai abençoar a sua vida, seu coração e a sua família. Fiquemos, portanto, agora com esta palavra sobre a doutrina da justificação. É através da graça que nós podemos ser alcançados pela justificação. Se não fosse a graça de Deus, nós estávamos aniquilados. Por isso que você deve dizer: Senhor, eu agradeço, porque foi por Tua graça e misericórdia, que são a causa de nós não termos sido consumidos ou aniquilados, que nós fomos alcançados. Quem pode dizer amém? Amém. Vamos à terceiro valor da justificação. No versículo 3 e o versículo 4, Paulo continua dizendo, no verso 3, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E o verso 4, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. O que é que Paulo está querendo dizer com isso? Paulo está querendo dizer que, baseados e mediante a esperança que nós devemos depositar em Cristo Jesus, que foi Ele que morreu, que foi Ele que derramou o seu sangue, que foi Ele que pagou o preço, que nós podemos estar revestidos da sua bondade, da sua benevolência,
das suas misericórdias, nós estaremos revestidos para que possamos ter condições para enfrentarmos as dificuldades existenciais da vida, os problemas, as crises, os conflitos, as turbulências. É por isso que Paulo está falando aqui de perseverança, de experiência, de paciência, de perseverança, de esperança, que nós passamos a obtê-las graças à justificação. É por isso que no mesmo livro da carta aos Romanos, no capítulo 8, versículos 18 a 25, Paulo diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a própria criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou depois do pecado, depois da queda dos nossos pais lá no Éden, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústia até agora. Não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Paulo está falando aqui que mesmo que você sofra tribulações, lutas, embates, seja em que área for da sua vida, conjugal, familiar, financeira, econômica, perseguição, não interessa, seja qual for a tribulação, você vai ter a confiança, através da justificação que Jesus nos dá, que Ele estará conosco mesmo em meio a todas essas adversidades. Nós não vamos estar sozinhos. Alguém teve um sonho em que estava caminhando na praia, e de vez em quando, a gente às vezes quando está na praia, a gente costuma olhar para trás e ver as pegadas da gente, para que o mar não apague aquelas pegadas, a gente gosta de olhar para trás o que a gente caminhou. Então alguém caminhou, sonhou que estava caminhando, e tinha um momento em que ela sentia que havia duas pegadas ao lado dela, e no sonho ela entendia que aquelas pegadas eram de Jesus ao seu lado, e caminhava uma certa distância, depois olhava para trás e percebia que só tinha duas pegadas, as outras duas não estavam aparecendo. E mais andou mais um tanto e percebeu que as pegadas voltavam. Depois acordou e ficou com aquele pensamento, aquele sonho. Mas o que significa? Que significa? Ela percebia que aqueles momentos em que ela estava só, caminhando só, via só as pegadas, só uma pegada, percebia que eram os momentos mais difíceis pelos quais ela estava passando. De dificuldade, de tribulação, de provação, de perseguição, de tudo. Enquanto quando ela acordou, ficou muito tempo sem entender e pediu discernimento a Deus. E aí o Senhor deu a seguinte interpretação: meu filho, os momentos em que você me viu acompanhado ao seu lado, era para que você sentisse a minha presença, eu estava presente. Mas Senhor, e os momentos em que eu via só algumas duas pegadas, o Senhor me deixou, o Senhor me desamparou? Não, filho, é que naquelas horas você estava tão cansado, você estava tão sem forças, que eu te carreguei nos meus braços. Não te deixei. Jesus inclusive disse que não deixaria, não nos deixaria nem um instante sequer. Ele disse que estaria conosco todos os dias das nossas vidas, até a consumação dos séculos. Ele não nos deixa. Nós é que muitas vezes o deixamos, como Pedro se distanciou quando Jesus estava sendo preso.
Então Ele não nos deixa, Ele está sempre presente conosco. E aí eu queria que você pensasse, baseados e mediante essa esperança em que Jesus nos revestirá de graça, de poder, de sabedoria, para que a gente possa nos sentirmos abrigados, seguros. Nós não vamos estar sozinhos, mesmo quando estivermos passando por tribulação, conforme citamos. Paulo não está falando de nós nos gloriarmos com jactância, quando ele diz aqui no versículo 4 do capítulo que nós lemos, e a perseverança, a experiência, aliás, no versículo 3, e não somente isso, mas também nos gloriamos. Ele não está falando de você se gloriar com jactância, com orgulho. Ele está falando aqui de você sentir alegria, gozo, certeza de que Jesus nos garante de nós desfrutarmos da sua presença, mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio aos ventos contrários, mesmo em meio às turbulências. E aí ele vai nos mostrar que vamos passar tribulação, mas vamos ter perseverança e vamos ter experiência. No versículo 4 que ele diz, e nos versículos que eu li para você lá em Romanos 8, 31 a 39, então você vai ter o que ele diz no verso 5 do capítulo que nós lemos. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Esse é o primeiro grande valor, né? Que nós falamos, paz com Deus. E agora nós vamos ter um outro valor, o amor de Deus sendo derramado em nossos corações. Quem pode dizer amém? O amor de Deus. Diga-se de passagem que esse amor não é um amor condicional, é um amor incondicional, é um amor ágape, é um amor que Deus não faz acepção de pessoas. Por exemplo, Ele amou a todos, diz lá no Evangelho de João, no capítulo 11, e tendo amado a todos, amou-os até ao fim. Ele amou o Judas, sabendo que ia traí-lo. Ele amou a um Tomé, sabendo que ia bater pino, o Pedro, e amou um Tomé, sabendo que ia negá-lo. Não, só acredito se eu estivesse lá, e um Pedro que o negou. Ele amou a todos, amou-os até ao fim. Alguém já disse que Deus ama o homem porque Ele é amor, e não porque o homem seja digno de ser amado. Nós não somos dignos de ser amados. É por essa razão que às vezes quando a gente está evangelizando, as pessoas costumam dizer assim: eu não sou digno de Deus, eu não sou digno desse amor. Ele está falando a verdade mesmo, não somos dignos mesmo não. Mas é porque Deus tem esse problema, Ele ama mesmo sem a gente merecer. Você não merecia, eu também não merecíamos receber este amor, mas é uma questão dele ter esse amor. Por isso que Paulo diz aqui, no versículo 5, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Essa expressão derramado está conjugado no gerúndio. O gerúndio é um estado em que o verbo é conjugado de forma contínua e ininterrupta. É um presente contínuo. É como se você abrisse uma torneira, colocasse um copo com água e deixasse a água derramar. Não faça isso não, porque a gente está precisando de economizar água, né? Mas estou dizendo, ilustrando apenas. É como se você abrisse uma torneira, deixasse a torneira aberta, derramando o copo, transbordando até criar lá um oceano de tanta água que foi derramada. Esse é o amor de Deus que está sendo derramado no meu e no seu coração. O verbo está conjugado no gerúndio. O amor de Deus está sendo derramado de forma contínua, sempre contínua, esborrotando mesmo, está deixando a água mesmo jorrar mesmo sem parar. É o amor de Deus que está sendo derramado. Isso é um dos valores da doutrina da justificação. Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre isso.
Mas vamos aqui ao quarto valor. Já falamos, o amor de Deus está sendo derramado. Vamos ao quinto, desculpe. O quinto. Por que estamos valorizando a doutrina da justificação? É porque nós ouvimos muito pouco sobre esse assunto, sobre esse tema, nos nossos púlpitos. As pessoas estão ouvindo hoje venha melhorar de vida, venha salvar seu casamento, venha receber uma casa própria, venha, você que está um empresário quebrado, venha sair do sufoco. É isso que a gente está ouvindo hoje, é isso que está se pregando por aí. É um evangelho somente que está oferecendo vantagens materiais. O homem pode receber casa nova, carro importado, pode viver bem e ser bem sucedido materialmente falando. Não estou fazendo apologia a você não viver bem, que você viva bem e viva muito bem de vida, mas não estou fazendo apologia, eu estou fazendo aqui uma crítica a esse tipo de pregação insinuante de um evangelho que só oferece bênçãos materiais. As pessoas, se não nascerem de novo, mesmo estando abarrotadas de riqueza, de saúde, de coisas boas na vida, se não tiverem nascido de novo, se não tiverem Jesus, vão morrer e vão para o inferno, pois não sabem nada do que significa a justificação. Mas o quinto valor que nós encontramos aqui na carta de Paulo aos Romanos, está nos versículos 6 e 7, continue com a sua Bíblia aberta. É por causa da sua morte vicária. Paulo diz aqui: ora, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Verso 7: dificilmente alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Você sabe o que significa vicária? Morte vicária. Essa palavra vicária significa alguém morrer em benefício de outrem. Alguém ocupou o seu lugar. Alguém estava condenado à morte, pena de morte. Nos Estados Unidos, há muitos estados que existe a lei da pena de morte. Então alguém estava condenado à pena de morte, e outra pessoa chegou e disse assim: olha, fulano, chegou para o juiz lá e disse: olha, ele vai morrer, mas eu quero que ele viva, eu vou ocupar o lugar dele, eu vou para essa cadeira elétrica, eu vou morrer em lugar dele. Isso é morte vicária. E foi exatamente isso que Jesus fez por cada um de nós, por você que está me assistindo agora em casa. Ele ocupou o meu lugar, o seu lugar. E aí Paulo diz aqui nos versos 6 e 7, olha por quem Jesus morreu. Por alguém que era fraco. Ele diz aqui, porque quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo. Ele morreu pelos ímpios. Paulo diz isso, morreu também pelos ímpios. E aí no verso 7 ele diz: dificilmente alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas acontece que Jesus não morreu por quem era justo, morreu por quem era pecador e injusto. Agora, sabe por que Jesus nos justifica? Porque através da sua morte vicária, diga-se de passagem, Jesus foi o único que satisfez a justiça de Deus. Jesus foi o único, repito, que satisfez plenamente a justiça de Deus. E foi esse que satisfez plenamente a justiça de Deus que disse: eu vou estar no lugar dele, eu quero morrer no lugar desse pecador perdido. Porque antes de Jesus assumir o meu e o seu lugar, a ênfase é que nós estávamos na condição de pecadores perdidos. Nós estávamos na condição de pessoas que jamais seriam recuperadas. Se fôssemos pensar em recuperarmos por nossos méritos, por nossos esforços, jamais isso iria acontecer. Então Jesus, por satisfazer a justiça de Deus, e antes disso acontecer, a ira de Deus estava sobre mim, sobre você, sobre todos nós. Então a justificação
foi um ato justo de Deus, através do seu Filho, para que nós pudéssemos ser resgatados. Ou seja, a ira de Deus que estava sobre nós, veio sobre Jesus. Por isso, quando ele estava crucificado na cruz, e ele estava recebendo todos os nossos pecados, o Pai deu-lhe as costas. E aí Jesus clamou: Eloi, Eloi, lama sabachthani, ou seja, Deus meu, por que me desamparaste? É que naquela hora Jesus, por causa de estar recebendo todos os nossos pecados, o Pai não suportou ver o seu Filho naquela condição. Lá no livro de Levítico, no Velho Testamento, no capítulo 17, versículos 11, você vai entender isso que eu estou dizendo agora. No Velho Testamento, todos quantos pecavam tinham que sacrificar um animal, e através do sangue do animal se redimia o pecador dos seus pecados. O escritor sagrado nos diz: porque a vida da carne está no sangue, eu vos tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Eu li Levítico 17, 11. Então é através do sangue. O escritor da carta aos Hebreus nos diz que sem derramamento de sangue não podia haver remissão de pecados. Então Jesus fez tudo isso. E só para a gente entender o que aconteceu, é que quando Jesus estava crucificado, haviam dois malfeitores. Todos conhecemos a história da crucificação. E um daqueles pecadores, daqueles ladrões que estavam ao lado de Jesus, arrependido, contrito, apelou para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ao que Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Numa sala de aula, no seminário, um professor de teologia de saudosa memória, Roberto Augusto de Souza, ele dizia para a gente na primeira aula dos calouros, e deixou a gente chocado. Ele disse: no céu não vai entrar pecadores arrependidos. Isso deixou a gente muito impactado. Como é a história, professor? No céu não vai entrar pecadores arrependidos? Não. Aí ele deu uma pausa, deixou a gente assim meio, e ele disse: não vão entrar pecadores arrependidos, porque no céu entrará pessoas justas. Ou seja, pessoas que foram justificadas por Jesus. E para a gente entender a justificação, é preciso que se diga que Jesus nos justificou de tal maneira que o seu sangue derramado nos purifica dos pecados cometidos antes de nós termos conhecido Jesus, desde que fomos gerados. Os que estamos praticando hoje, que João nos diz: se nós dissermos que não temos pecados, somos mentirosos, não praticamos a verdade e a palavra de Deus não está em nós, e até mesmo os pecados que ainda nós vamos cometer. De forma que o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário nos purifica de tal maneira que Ele nos justificou como se nós nunca fôssemos pecadores, como se nós nunca tivéssemos cometido pecados. Tamanho é o valor da justificação. Você precisa entender isso. Agora, também diga-se de passagem que isso aqui não dá mais para que você: é assim, o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado, então eu posso ainda pecar. Isso não é a atitude de quem nasceu de novo. Todos recebam as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e até o nosso próximo programa, se Deus quiser.